pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma gravação, para mais uma videoaula. Hoje o que a gente vai trabalhar? As razões trigonométricas no triângulo retângulo. Quem está falando aqui é a professora Alessandra Matos. Vamos lá? Galerinha, o que a gente viu antes das relações trigonométricas, né, que nós vamos trabalhar hoje? Nós vimos as relações métricas no triângulo retângulo. Para chegar naquelas relações métricas no triângulo retângulo, nós utilizamos as semelhanças entre os triângulos que apareciam, beleza? Hoje, as relações trigonométricas, a gente vai estar trabalhando com ângulos dentro desse meu triângulo retângulo e medidas dos lados. Nas relações métricas, eram apenas as medidas dos lados do triângulo. Tudo bem? Todo triângulozinho, não custa nada a gente recapitular. Todo triângulo retângulo, galera, apresenta um ângulo reto, 90 graus, por isso ele é chamado de triângulo retângulo. O lado oposto a esse ângulo, que é o maior lado do seu triângulo, é chamado de hipotenusa, a gente representava por hipe. E os outros dois lados nós chamávamos de catetos. Aí a gente chamava de cat 1, cat 2, lembram disso? Beleza, professora, lembro sim. Aí a gente usou as relações métricas. Agora, a gente sabe que dentro do meu triângulo retângulo, além do meu ângulo de 90 graus, aparecem outros dois triângulos, cuja soma, a gente sabe que ao todo tem que dar quanto? 180. Então, o meu alfa aqui, ó, que eu vou pintar de vermelhinho, o meu beta, que eu vou pintar de azulzinho, com o meu 90 graus, tem que dar um total de 180 graus. Isso vocês já estudaram. Beleza, professora. Agora, por que com essa relação de ângulo e lado, os nossos lados vão receber nomes especiais? Olha só, se eu pegar o meu ângulozinho alfa, o lado, gente, oposto a esse ângulozinho, vai ser esse cateto aqui. Esse cateto, então, vai receber o nome de cateto oposto. Beleza? Ao lado desse meu ângulo, que a gente chama de adjacente, a gente vai chamar esse cateto, então, agora de cateto adjacente. Calma aí, professor, mas em relação a alfa, beleza. Cateto oposto e cateto adjacente. Se eu tivesse, galera, agora pegando em relação a beta, vou escrever com outra cor. Quem seria o seu oposto? Esse aqui. Quem seria o seu adjacente? Esse aqui. Professor, então quer dizer que dependendo do ângulo que eu estou trabalhando, o cateto vai receber o sobrenome, que a gente brinca, né? Diferente? Exatamente. Então depende do ângulo que em questão. Tudo bem? Aí nós vimos 3 razões, que você já está no 9º ano, mas não custa nada a gente retomar. Suponha, galerinha, que eu desenhasse essa figura para vocês, tá? E falasse, mostrasse para vocês, você estava vendo aqui, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Professor, então tá meio que claro que o meu AC é paralelo ao meu DE, beleza? Que é paralelo, professora, ao meu FG. Perfeito, tranquilíssimo. Eu tenho aqui, gente, eu vou pintar esse ângulo alfa de pretinho aqui, tá? Tem um ângulozinho alfa formado aqui. Tudo bem até aí, numa boa. O que eu queria que você percebesse? Olhando para esse seu triângulozinho aqui, ó, pequenininho, depois pegando para o triângulo um pouquinho maior, a gente sabe que, né, esses segmentos que eu falei que são retas paralelas, lá do meu teorema de Thales, falava que as transversais formavam segmentos proporcionais. Tranquilo? Aí você fala, tranquilo, professora, beleza. Se eu olhasse para esse meu triângulo pequenininho, gente, de frente para o meu ângulo alfa, quem seria? 3. Beleza. De frente para o meu ângulo alfa, 3. Quem seria a hipotenusa desse meu triângulo retângulo? 5. Até aí tudo bem? Olha para esse triângulo um pouquinho maior agora, gente. De frente para o meu ângulo alfa seria quem agora? Ué, professora, 6. Beleza. E quem seria a minha hipotenusa? 10. Tranquilo. Professora, você está pegando então o cateto oposto e a hipotenusa. É isso que você está pegando, professora? Exatamente. Pega o triângulo maiorzinho agora. Eu teria 9 e 15. A minha pergunta é, esses valores aqui são todas frações equivalentes? Sim ou não? Sim, professor, porque olha lá. Eu dobrei, dobrei. Eu tripliquei, eu tripliquei. Perfeito. O que você conseguiu perceber, gente? Que com o mesmo ângulo, beleza? Se eu fizer a razão cateto oposto sobre hipotenusa, eu tenho o mesmo valor dos meus triângulos retângulos. Eita, poxa, professora, foi por isso então que essas razõezinhas que a gente estudou no 9º ano, elas receberam nomes especiais? Exatamente. O ângulo está fixo, galera. Ele é o mesmo ângulo tanto para o triângulo pequenininho, para o médio, quanto para o grande. É o mesmo ângulo. Aí você aprendeu então que a primeira razão
O seno de um determinado ângulo, nesse caso alfa, é sempre a razão entre o cateto oposto e a sua hipotenusa. Lembrei, professora. Aí você vai já escrever, então, fazendo a mesma razão, galera, se você continuasse com essa semelhança dos triângulos, se você pegasse, você ia perceber que o cateto adjacente sobre a hipotenusa também sempre vai ter a mesma razão. E a tangente, galerinha, que era justamente o cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Beleza? Essas foram as 3 razões trigonométricas que vocês estudaram no 9º ano. A gente está só retomando, recapitulando. Belezinha? Tranquilo para todos? Numa boa? Vocês aprenderam, deixei esse espaço aqui ó, de propósito. A construir a tabelinha. Lembra? Primeira linha, seno. Segunda linha, cosseno. Terceira linha, tangente. De que ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Esses aqui vocês têm que saber. Professor, e o restante? 32, 24. Aí a gente dá pela tabela trigonométrica. Você não tem que gravar nada, tá? Esses aqui sim. Aí a gente cantava uma musiquinha. Lembram disso? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Calma aí, ó, devagar. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Olha a raiz. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aí vocês gravaram, vocês aprenderam a construir. E aí, essa tabelinha dos ângulos notáveis. Olha o que eu quero mostrar então. Dentro desse exercício aqui, ó, um exemplo. Como que eu aplico, professora, essas razões? Por que eu preciso dessas razões trigonométricas? Para descobrir medidas desconhecidas. Ele colocou para mim nessa figura x e y. Então ele quer que eu determine o valor de x e o valor de y. Primeira coisa, se aqui é 120 graus, vocês concordam que aqui tem que ser 60 graus para completar a meia volta? Sim, professora, concordo. Você concorda que você está visualizando aqui, ó, um triângulozinho retângulo, esse pretinho? Onde nesse triângulozinho retângulo, olha lá, vou desenhar aqui de novo. Aqui é o seu x, aqui é o seu y, aqui é 60 graus e aqui é justamente quanto? 2 raiz de 3. Galera, ele está te trabalhando então trigonometria. Por quê? Ele está trabalhando ângulo e lados, e medidas dos lados. Não são apenas as medidas dos lados. Ah, professor, então agora vamos identificar. De frente para o 60, cateto oposto. De frente para o 90, a minha hipotenusa, o meu maior lado. E ao lado, cateto A de... Ei, letra bonita, hein? Vamos arrumar. Alessandra. Cateto adjacente. Galera, qual a razão que envolve o oposto e a hipotenusa? Perfeito, seno. Então, o seno do ângulo de 60 graus é igual cateto oposto x sobre hipotenusa 2 raiz de 3. Até aí tranquilo? Aí você vai falar, professora, mas esse esquema aí do cateto oposto sobre seno de 60, seno de 30, vamos lembrar da nossa tabelinha? Começou a utilizá-la. Por quê? Olha lá, seno de 60 graus, galerinha. Raiz de 3 sobre 2. Ah, professor, então eu posso colocar aqui raiz de 3 sobre 2? Exatamente. Posso simplificar? Deve. Quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 3? Professora, raiz de 9, que dá quanto? 3. Então, já descobri a medida de x. Preciso descobrir a medida de y, sem usar o x. Professora, agora é cateto adjacente. Com quem? Com a hipotenusa. Então, eu sei que cateto adjacente com a hipotenusa é o meu cosseno. De quanto? De 60. Até aí, beleza? Cosseno de 60 é igual, então, cateto adjacente y sobre hipotenusa 2 raiz de 3. Galera, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Simplifica, adivinha qual é o valor do meu y? Raiz de 3. Todo mundo comigo numa boa? Tá aí, aplicando, galerinha, justamente das razões trigonométricas num triângulo retângulo. Beijo grande e até o próximo encontro.